né, continuando a homenagem ao Dia das Mães, trazendo conhecimento de medicina vitalista, que nós temos como a sua melhor representante a homeopatia hahnemanniana, né? E nessa homenagem ao mês do Dia das Mães, às mães, nós temos hoje uma presença muito especial para nós, que é a Lívia Obrigada. Bastos, uma médica homeopata, que vai trazer, né, muito desse trabalho que ela faz, né, com as mulheres e homeopatia, e que de um jeito diferente até, que é o preparo para ser mãe, né? Como que é essa concepção dessa mulher ou até desse casal, né, nessa intenção tão linda, que é trazer, né, esses seres para esse mundo, para trazer essas luzes para esse mundo, né, que nós estamos aqui. Lívia, seja muito bem-vinda. O que será que Obrigada, você muito pode se obrigada. apresentar para nós? Posso, Obrigada. claro. Primeiramente, um ótimo dia a todos, né? Uma gratidão imensa estar aqui com vocês. Eu gosto de dizer, Margarida, nessa frase que você traz, né, sobre o preparo. Como que a gente prepara, né? Como se a gente estivesse ali na nossa culinária, na nossa alquimia de todos os dias. Como que a gente consegue preparar, mas não controlar? E aí tem uma grande palavra que eu acho que é um grande presente da homeopatia, que é a gente trazer a nossa educação, né? Educação vem de educere. Eu já vejo que existe algo dentro de mim. Quais são os meus recursos interiores do pensar, do agir e do sentir, para realmente, a partir de mim, a partir do meu coração, e não só a partir do meu ventre, né, do meu ovário, eu consiga gestar e conceber essa criança, né? Eu acho que também seja muito importante a gente já trazer aqui a diferença entre a infertilidade e o trabalho de pré-concepção. Então, hoje o trabalho que a gente realiza é um trabalho que para casais que tenham realmente, às vezes, um diagnóstico, ou também que não tenham um diagnóstico, mas que falam ao próprio coração. Eu já quero me alinhar, né? Ter um alinhamento energético, emocional, físico também, para já me preparar para a chegada desse bebê, né? Isso é muito importante, né? O meu mestre da homeopatia, doutor Galvão, quando nós perguntávamos para ele, né? Aquelas perguntas que Calorinho faz, ô doutor Galvão, mas quando é que, né, nós dizemos para uma pessoa, né, começar a se tratar? Na gestação? Daí Uhum. ele dizia, na gestação é muito bom, já é muito bom, e eu na minha prática de atender as crianças, né, desde recém-nascida, vejo a diferença quando as mulheres ou até o próprio casal vêm já na gestação tratar, né? Uhum. Agora ele dizia e ele respondia, o ideal é que já 2 gerações atrás pudessem já ser, né, ter consciência desse processo de trazer essas crianças ao mundo, vamos dizer assim, né, esses seres ao mundo. E esse Exato. trabalho agora que você está trazendo para nós, né, de já ter a pré-concepção, nossa, é muito mais saúde que vem a partir daí. Então eu brinco sempre, né, Margarida, que homeopatia quanto mais cedo melhor. Então o que que significa isso? Assim, essa mulher, quando ela consegue olhar para os seus traumas de infância, sejam das feridas de humilhação, de traição, de abandono, de rejeição, de injustiça, né? Essa mulher está aqui, mas ela já foi uma menina, né? Vamos pegar um exemplo aqui. E aí, quando ela encontra com esse parceiro e ele também está livre, né? Eu gosto muito dessa palavra da liberdade, porque eu acho que a gente precisa ser livre no sentir, no pensar e no agir. E na hora que ela consegue estar completamente livre desses traumas, ela vai olhar para a chegada do seu bebê tal qual ele é, não tal qual ela gostaria que ele fosse. Então a gente relaciona com o bebê que é o meu bebê e não com as minhas expectativas, com as minhas frustrações, com as minhas projeções, né? Eu acho que é muito válido e muito importante a gente lembrar disso, né? A construção que a homeopatia vai fazendo, o bordado, né? Que a homeopatia vai fazendo dentro dos nossos corações, que ela não vai só
entre aspas, só exclusivamente ter um filho. A gente pode usar, a gente estava conversando, né, sobre as medicações, a gente tem indutores de ovulação, a gente tem remédios que podem melhorar, por exemplo, a qualidade dos espermatozoides, a quantidade, mas não é só e exclusivamente sobre isso. O que que a gente pode fazer para que essa mãe, essa mulher que quer ser mãe, ela possa construir a autoestima dela, que ela pode se sentir merecedora de ter um filho, que ela está ali quebrando barreiras e resistências internas, inclusive de permissão de falar assim: eu também posso, eu também quero, é também para mim. E aí ela está construindo esse ser mãe, né? Eu olho o jeito que a minha tia foi mãe, que a minha mãe foi mãe, mas aí eu começo a separar o joio do trigo. Eu quero isso, não quero aquilo, né? E a gente faz uma pergunta que é uma pergunta que eu sou apaixonada e eu falo que é a pergunta que o paciente cai da cadeira. Eu falo assim: para que você quer ter um filho? Aí eles falam assim: engraçado, eu estou numa fila de fertilização in vitro há anos e ninguém nunca me perguntou isso. E aí eu falo, porque um filho ele precisa vir com um propósito, né? Ele não vai vir para preencher um buraco do meu coração, ele não vai vir para preencher somente um lugar na mesa que a minha sogra quer que eu tenha um filho. Esse filho, ele vai vir como ele quiser vir, na hora que ele quiser vir, e eu estou me preparando para que seja no tempo da vida, no tempo de florescer, né? Então, eu acho que isso é muito gostoso da gente ir pensando, de fazer pequenas reflexões, né? Eu vou deixar o meu filho vir, mas ele vai vir com qual energia? Vai vir com a energia de medo, de frustração, de raiva. Às vezes está cheio de raiva do parceiro, não estou conseguindo comunicar com o meu parceiro, mas ao mesmo tempo eu quero ter um filho. Então, eu sinto muito, eu gosto muito de bordar, né? Então, eu falo que a homeopatia, ela tem os seus bordados e a gente não esconde os nossos avessos, né? No bordado. Então, aquela hora que a linha está embolada, a gente vai desembolando e vai entendendo que aquele trauma, aquela crença, aquela ferida, aquele modo como eu ainda não fui vista ou como eu não me enxerguei, tudo isso eu vou deixar aparecer na consulta para que eu seja vista, para que o meu propósito seja visto, para que a minha maternidade seja vista, né? Então, acho que isso é muito, muito construtor a homeopatia nessa fase, né, Margarida? É, não, é muito lindo e até disso de nós irmos, né, vamos dizer assim, em direção aos nossos propósitos até os sonhos, que muitas vezes até não estão reconhecidos, e nesse processo Uhum, passa a ser reconhecido e o para quê de cada um deles, né? E uhum, muitas vezes também, né, que as pessoas dizem, ah, vou tratar a infertilidade, não deu certo com nada, vou para a homeopatia. E muitas vezes isso arrasta um pouquinho, né? Precisa um trabalho desse de conscientização, e outras vezes eu estou nesse processo e vou tratar, sei lá, uma outro tipo de doença, né? Na verdade, nós sabemos que na homeopatia a gente vai tratar é a pessoa, né? E de uhum. repente tomou uma dose da medicação lá e se vê grávida, né? Exato, Então, exato. mas assim, né? O que eu vejo disso que você traz é que a medicação homeopática, né? E junto com esse trabalho e para as pessoas compreenderem que estão conosco aqui na conversa, para Uhum. mim a conversa é homeopatia, porque tem o que a Super. gente chama, né? Algumas vezes eu falo aqui das doenças crônicas verdadeiras, que o medicamento homeopático trata, né? E as falsas doenças crônicas, que muitas vezes é um açúcar demais em alguém que tem a família diabética e se torna diabético, mas pode ser um excesso de crenças que estão aí não reconhecidas, né? Aham, Então, isso é homeopatia, para as pessoas compreenderem. Meu medicamento é aham, homeopatia e facilita muito, né? Inclusive a ter consciência. Mas esse sistema todo que nós temos aí, né? Seja o medo, a raiva e outras coisas, o ódio, que muitas vezes até as pessoas não querem verbalizar, mas isso é o que está aí, não é o que é. Então, o que eu vejo uhum. fantástico esse seu trabalho aí é de poder liberar isso, sabe? Exato, Eu exato, ir tirando o açúcar da comida para mim não ter a diabetes que a minha avó teve. E poder estar exato. livre em todos os aspectos. Faz sentido?
Faz muito sentido, faz muito sentido. Eu gosto de falar assim que as pessoas, os dois adultos se fecundam, né? Então, eles só conseguem conceber quando a gente consegue olhar para. Eu vou olhar para essa criança que eu fui um dia, vou deixar ela pertencer ao meu coração, vou deixar o meu parceiro pertencer com a própria história dele, né? Eu queria trazer um caso que eu gosto de dizer muito que a gente, quando a gente olha para o nosso perfeito, para o nosso imperfeito, a gente consegue muito ter mais facilidade de conceber, né? Existe uma das nossas medicações homeopáticas, e eu falo sempre com as pacientes que eu encontro um homem imperfeito, um homem comum, e eu sou uma mulher comum. E os dois sendo exatamente muito comuns, a gente tem essa concepção, né? Então, como que um comum, um totalmente imperfeito, com outro totalmente imperfeito, consegue se unir e fazer esse amor, né? O amor é perfeito. E o amor é aquilo que vai unir, né, esse casal. Mas às vezes tem muitos conflitos às vezes, né, por exemplo, dessa mulher achar que ela não merece esse amor desse parceiro, porque às vezes no sistema dela, né, na família dela já teve tantas dificuldades com o amor, com os relacionamentos, que às vezes ela está com um parceiro tão ótimo que ela vai falar assim: será que eu mereço isso? Tá tão perfeito demais para mim? Então a gente vai trabalhando, eu gosto muito de trabalhar isso, sabe, Margarida? Que é a gente trabalhar, por exemplo, dentro da própria consulta homeopática, sexualidade, né? Um trabalho com sexualidade, um trabalho com preconcepção precisa conter a abordagem de sexualidade. Como que esse casal, com qual energia você quer conceber? Você quer conceber, igual eu falei, né, mais cedo, assim, com energia de medo, de raiva, ou não, eu estou transbordando. A criança ela vem para transbordar o amor do casal, né? A criança ela é um grande projeto desse amor do casal. Pode ser, e aí a gente, por exemplo, acontece isso também em outros casos, né? A gente resolveu que a gente não vai ter um filho, mas qual é o outro projeto de preconcepção que você quer fazer? Né? Então, já aconteceu, por exemplo, de casais, né, que a gente atendeu, por exemplo, eu resolvi fazer uma ONG. A gente entendeu que o nosso amor transborda para a humanidade e que às vezes não vai ser exclusivamente com o filho, né? Então, eu acho que isso é muito, muito legal da gente trazer assim, o que que vai transbordar desse amor, porque o amor é cura, né? E aí, quando eu consigo estar totalmente, e essa mulher está totalmente na narrativa dela, ela está no protagonismo, ela está com a caneta da vida dela na mão dela, ela vai entender o que que eu estou fazendo com a minha vida e se eu estou abastecida dessa vida a tal ponto de conseguir chegar a uma outra vida através de mim. O filho não vem para os pais, né? Já dizia Khalil Gibran. O filho vem através dos pais. Então, quando uma mãe entende isso, eu acho que, né, assim, é uma das grandes libertações que a gente como mulher pode ter, que esse filho não veio para cumprir a minha expectativa, ele não veio para cumprir o meu buraco, ele me preenche. Mas também, se eu sentir que o meu trabalho me preenche, a minha relação me preenche, a minha relação com minha sobrinha me preenche, eu vou entendendo que eu estou aqui num banquete, né? Eu não estou aqui só para dar, eu também estou aqui na vida para receber. E aí eu uso muito um exemplo com as minhas pacientes que é de duas plantas. Eu falo, tem horas que a vida está bem cactus, que está bem no trauma, está áspero, mas a flor do cacto é uma das flores mais bonitas do deserto, né? E aí a gente pode sair desse lugar do cactus e ir para o lugar da suculenta. Para eu trazer uma vida, a minha vida tem que estar muito suculenta. Então eu falo, já pôs flor na casa? Né? Faz aquela faxina, mas faz aquela faxina dos cantinhos e vai fazendo aquela faxina e vai agradecendo a sua casa, já pensando, já manifestando também que o filho vai chegar, que o amor cada vez vai chegar, né?
E o amor, às vezes, surpreende a gente, porque né, já aconteceu também, às vezes, a gente achar que vai vir, o bebê vai vir daqui 3 consultas, mas às vezes chega numa primeira consulta, né? Às vezes a pessoa vem por causa de uma asma, vem por causa de uma constipação, vem por causa de outra coisa, e também pode chegar esse bebê, né, em um outro momento, né? Então, eu sou muito apaixonada por isso, né? Porque eu acho que a homeopatia é essa grande representante da natureza, né? Para mim, eu vejo dessa forma. E a mulher, ela é um portal da natureza. A mulher é uma grande força da natureza. Eu tenho uma frase com as minhas pacientes que eu falo: eu não sou exclusivamente uma mulher, eu sou uma revolução. E eu gosto muito disso porque quando a gente entende as nossas dualidades, a gente se entende como única. Então, acho que também uma outra questão que a homeopatia traz para nós é essa sombra que existe em mim, essa luz que existe em mim, eu consigo fazer com que vire uma chama, porque sombra não é só o que é ruim, né? Você pode até complementar conosco, porque você estuda bastante Jung. Sombra é aquilo que eu não consegui ver ainda. Então, eu vou deixar emergir como um vulcão, né? Um vulcão educado, mas um vulcão, né? Toda mulher tem um vulcão dentro de si. E aí consegue emergir, consegue expressar, consegue manifestar, consegue exalar o seu melhor perfume, né? Independente de onde esteja, né? Até no deserto, né? A Até no flor dá o seu deserto. perfume. É, Exato. e essa força motriz, né, essa força geradora que você traz, que tem na mulher, é uma revolução, a revolução Uhum. do amor. Exato, exato. Uma outra coisa que eu queria trazer para nós, né, Margarida, é a questão não só das medicações, como a gente trouxe, mas a homeopatia como esse lugar de educação, né? Eu gosto, eu sou até repetitiva, me desculpe por isso, mas eu acho que é importante. A homeopatia, ela traz uma nova forma da gente viver, uma nova que, na verdade, não é tão nova assim, mas ela traz um novo mindset, ela traz uma mentalidade diferente, uma mentalidade de crescimento. Então, às vezes o casal está vivendo sempre do mesmo jeito. E aí, durante a consulta, ele percebe que ele pode ter um tempo de qualidade, que ele pode ter palavras de afirmação, ele pode aprender novas formas de amor, e ele vai tirando os obstáculos à cura, né? Eu acho que uma vez me marcou muito uma frase, né, de uma amiga que estava querendo engravidar. Ela falou assim: o que mais que eu preciso fazer? Quando ela me falou isso, para mim foi tão forte, que mais? E eu falei assim, às vezes é fazer menos, né? Antigamente tinha aquela televisão que fazia assim, né? Que a gente pegava o volume e diminuía. Às vezes é a gente desacelerar, respirar mais, estar na natureza. O que às vezes eu preciso deixar de fazer, deixar de ser pessimista, deixar de achar que isso não vai ser para mim. E aí eu consigo potencializar, me entender como potência na minha própria história, né? Minha maior potência é a minha história. E aí, o outro lado também, a gente consegue saber o que eu preciso deixar de fazer, para não é que é fazer muito, talvez é fazer melhor, eu falo isso assim, é a gente achar um outro ângulo. A homeopatia não é álgebra, a homeopatia é geometria. Homeopatia, o tempo inteiro a gente está fazendo isso aqui, ó. Você já viu isso? Você já viu isso? E aí o paciente vai enxergando outras formas de viver, né? E não mais só sobreviver, né? Ninguém engravida na sobrevivência, né? Sim, é uma vivência, né? E nesses espaços, quando você falava, me veio assim, de dar espaço para sonhar o próprio sonho, né? Que está ali. Exato, Estamos exato. falando isso da maternidade, né? Mas de outros sonhos, mas esse sonho da maternidade, ele também precisa de detalhes, ele precisa ser, vamos dizer assim, construído para ser essa pintura que já está aí plasmada, vamos dizer assim, precisa vir Isso. para o mundo. Exato, exato. Precisa ter energia para trazer, né? Assim, então Isso. às vezes as pacientes falam muito isso assim. Eu já fui na nutricionista, eu já fui no ginecologista, maravilhoso. Continue se cuidando também nesse aspecto. Mas para a gente trazer uma vida, eu tenho que ter vida.
Eu tenho que ter manifesto, eu tenho que declarar isso para a vida. Um dos exercícios que eu passo para eles, assim, é exercício de ter muito prazer, né? Então, um dos prazeres é faça uma carta para o bebê. A gente fala que é a carta do bebê para as galáxias. Olha, se você quiser vir, pode vir, né? Você já é bem-vindo. E aí, às vezes, eles se assustam de fazer a carta, porque, olha, eu posso pedir. Tem certeza que eu posso pedir? Por quê? Porque às vezes eu fui uma menina que eu não pude pedir nada. Eu tive que ser uma mãe, né? Uma menina que o tempo inteiro eu tive que dar conta sozinha, e agora eu posso pedir para o universo, para a vida, né? Isso é muito bonito a gente lembrar que a gente pode também receber, né? Inclusive receber essa vida que está querendo chegar, Isso, que está isso, ali do ladinho às vezes, isso, né? Isso. Também realizar esse sonho que é bilateral, de muitas vertentes aí, né? isso. Então, e desse teu trabalho, desse tempo, o que que você diria hoje, né? Nesse teu aprendizado, vamos dizer assim, nesse caminho junto com essas pessoas que buscam essa luz, buscam a sua consciência, o que que você diria agora aqui para nós? Eu queria deixar de um recado, né, Margarida, que muitas pessoas querem estar prontas para ser pai e ser mãe como se fosse o lugar da perfeição, né? Como eu disse essa palavra. E eu troco muito essa palavra. Eu sou apaixonada pelas palavras. Eu acho que as palavras têm um poder e são homeopáticas também, né? São curativas. Eu troco estar pronta por prontidão. Então, eu estou em prontidão. Na hora que a vida achar que eu estou, né? Que eu estou disposta, a mesa fica posta, né? Então, a gente consegue realmente estar, olha, estou aberta, quer vir? Está Sim, pronto para vir? Né? Lá de cima, existe uma sim, preparação daqui, mas também existe uma preparação de um outro plano que a gente não sabe o nome, né? Mas que essa criança, eu falo que é um tobogã. Aí ela vem, desce o tobogã e os pais estão dispostos. Eu acho que essa é a palavra mais bonita que a gente pode se colocar, né? Eu estou em prontidão. Eu já estou mais limpa dos meus traumas, eu já estou mais, né, me vem mais do desabrochar mesmo. Eu sei do meu florescer que tem espinhos, que eu não vou ser perfeita como mãe, mas que esse filho também é um grande professor, que vai vir lapidar muitas coisas e que eu também vou vir lapidar. Então, eu acho que esse é um convite muito homeopático, né, da gente se aceitar, aceitar que a nossa biografia com os nossos próprios pais foi dessa forma, e aí eu vou sabendo que forma que eu quero também escrever daqui para frente, né, a vida. sim, Escrever no coração, né, desse bebê. sim, sim. Trazer tudo isso em palavras, e palavras que eu digo não precisa ser só em palavras, que eu também vejo como você das palavras, a lei dos semelhantes da homeopatia, aquela palavra que tem uma semelhança chega quase como Sim, se fosse uma medicação e desarma, às vezes, coisas que estão ali para ser desarmadas há muito tempo, né? isso. Então, isso é muito, faz sentido, né? Muito, muito. E toda essa, isso que você traz aí, né? Só dá força, parece que vai trazendo uma força de vida, quase que, né? Daqui a pouco tá da gestação e já vai né, no expulsivo para a revolução da vida, trazendo esse ser. Isso, exatamente, exatamente. Então, que você, né, tenha vontade de trazer mais, né, para quem está aqui conosco, Lívia. Tá ótimo. Eu queria trazer para vocês, né, o livro. Esse livro é um grande, eu falo que é um grande produto do meu coração. E como coração, a gente tem hora que expande, tem hora que contrai. É um livro que foi feito a partir de um trabalho no SUS, né, com mais de 7.000 famílias. Era uma cidade, né? Sacramento era uma cidade que tinha 90% de cesárea, todo mundo só nascia quarta-feira. E um dia, né, eu estava terminando meu curso de homeopatia, eu falei assim: se não for eu, quem será? Se não for agora, quem será? Né? Quando será? E eu cheguei para o secretário de saúde e falei com ele assim: nós temos dois remédios. Ele, dois remédios? Tem certeza? Eu tenho uma farmácia cheia de remédio. Eu falei assim: sim, nós temos dois remédios. Nós temos o amor
e o tempo. O amor eu te dou e o tempo você me dá. Você aceita um homeopata no seu sistema de saúde? E assim a gente começou esse trabalho fazendo uma farmácia homeopática, né? Sacramento não tinha homeopatia e a gente fez esse trabalho justamente já desde da preconcepção até o puerpério, até os 1000 dias, né? Que a gente fala. Na Índia se fala, né? Tem um trabalho que se chama Garbo Sanskar, é um lugar onde eu também me inspiro muito, que se fala que a gente tem que começar a se preparar para conceber no mínimo um ano antes. E a gente começou a fazer isso, por quê? Porque a gente tem que se programar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, né? Se fala sobre isso no Garbo Sanskar. E aí, aqui tem causos clínicos. Eu falo que não são casos clínicos, porque é mineiro, é um livro para a gente comer com pão de queijo e café, ou com chimarrão, para quem quiser. E aqui é a minha irmã, né, na capa, com o nosso tapete vermelho, porque é uma das coisas que eu mais acredito na minha vida, que todas as crianças merecem chegar nesse mundo com um tapete vermelho. Então, já na capa a gente traz isso, tem as nossas dinâmicas, né, que a gente fez lá em Sacramento, trazendo a educação pré-natal, trazendo também a parte sistêmica, porque né, eu coloco aqui como enxoval porque é o lugar da gente bordar, né? Antigamente as mulheres elas bordavam, né? Você era minha mãe, né? A gente bordava juntos e na hora de bordar a gente já pensava, já manifestava. Então é esse lugar que eu acredito aqui, sabe, Margarida, de a gente tem as medicações, tem aqui a mulher, né, como a grande experimentadora da vida. Tem uma parte aqui sobre Tantra, né? Tem uma parte aqui sobre a educação para ser avós, para ser irmãos, porque eu brincava que lá a gente fazia o pré-natal arquibancada, né? Tinha o bebê era o centro do cuidado, a mulher é o centro do cuidado, mas tinha o pai, tinha o irmão mais velho. E como que esse irmão mais velho chega sendo que eu tô com medo de perder o meu espaço, eu tô com medo de perder uma das coisas mais grandiosas que eu tenho, que é pai e mãe. Né? Então, aqui a gente traz orientações, né? Que para quem está tendo o segundo filho, como que fala com o primeiro filho. Então, é um livro bem educativo. Traz também aqui a visão do secretário de saúde, é uma coisa que eu quis trazer, porque qualquer pessoa, esse livro eu fiz para qualquer pessoa que queira engravidar, mas também para algum homeopata que queira replicar em qualquer lugar do país e do mundo. Então, esse trabalho, eu quis fazer um livro simples, mas simples não no sentido de simplório. Né? A simplicidade, já dizia o Leonardo da Vinci, né? É o mais alto nível de sofisticação. Então, quem pegar, consegue replicar, porque tem as medicações, você pode usar as medicações que eu usei, você pode usar as dinâmicas que eu usei, né? Eu quis abrir o meu cérebro como se fosse essa caixa de costura, né? Então, queria deixar, né, um carinho para todos os homeopatas que nos escutam, de ler o livro. A gente vai desde a preconcepção até o puerpério, porque às vezes uma ferida do puerpério é algo que a gente poderia já ter trabalhado já desde a preconcepção. Então, quem se antecipa governa, né? Se a gente já olha o mais cedo possível, essa mulher que eu atendo, ela não precisaria passar por essa ferida se eu me antecipar nesse cuidado, né? Então, é um carinho muito grande estar aqui com vocês, falando desse livro. Eu quis escrever, que eu falei assim, eu não posso deixar isso exclusivamente para Sacramento. Isso aqui é um presente meu para a homeopatia, né? Assim, de eu falar assim, eu tive um vitiligo com 16 anos e fui tratada com homeopatia. Então, eu falo, a homeopatia trouxe cor para minha vida. Né? Não é à toa que eu uso batom vermelho todos os dias para trazer cor. E eu quis fazer essa capa bem colorida para a gente lembrar o tanto que a homeopatia colore os nossos corações todos os dias, né? Que coloca a gente na nossa própria autoria de vida, tá? Esse é o meu recado, minha gratidão, minha admiração de estar aqui com você, viu? Então, a gratidão é muito minha, vamos dizer, nossa, do Ila, que tem, né, tá completamente, né, junto do que nós
queremos, intencionamos para o mundo, que é trazer a luz do conhecimento para ter a liberdade, né, a liberdade interna, que é a maior de nós, e isso é o que nos traz saúde, né, o que nos mantém em Exato. saúde, e que nós multiplicamos saúde desde nós, né, saúde nesse sentido da plenitude do ser, e agora eu quero fazer um depoimento pessoal, né, da gratidão, muito obrigado que eu tenho o teu trabalho, Lívia, né? E eu, Obrigada. como atendo das crianças, eu vejo o diferencial que é chegar a atender, né, a criança, e é claro, quem está envolvido até, né, a avós e todo o sistema familiar é envolvido, ou mesmo que seja mãe e filho, né? Como isso é diferente Exato, as quando mães tem, solo. né? Quando tem esse tipo de possibilidade. E o meu desejo, na verdade, é que esse teu trabalho, né, que através desse livro, chegue não só para nós homeopatas, tá? Mas para os Exato. obstetras, para todos os obstetras que possam, né, porque o nível de iatrogenia é muito grande no país, né, nesse aspecto, Sim, né? sim, Então, eu falo, eu tenho um e-book, vamos dizer, que eu começo dizendo que uma dó que eu sinto é dos obstetras que eu digo é de quem está numa sala de parto ou está junto, sim. né, num espaço onde vai tá acontecendo o nascimento, do quanto tem de energia milagrosa, de tanta magia que tem ali que você recebe com aquela vida Exato. chegando, né? Uhum. Então eu vejo que e muito curativo para o mundo, não só Sim, para aquela família ou para quem vai ter relação com essa criança, né? Então, por isso o meu desejo, o meu pedido que esse trabalho e essas obras possam ir muito, 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 muito além, né? E obrigada. que esse mundo possa ser beneficiado com essa técnica, vamos dizer assim, né? Que Exato, no fundo se chama amor. É um meio de exato, expressar isso, tá? exato. Então, muito obrigada, Lívia, pela Obrigada, tua obrigada, presença, Margarida. pelo teu trabalho, Muito tá? obrigada. É nosso, né? Eu queria só deixar mais uma última frase, que é uma frase do Michel Odan, né? Para mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer. Então, que a gente possa, muito mais do que só, entre aspas, exclusivamente fazer o parto, a gente possa deixar que a luz venha à luz ao mundo, né? Isso, E isso. dar a luz ao mundo, viu? Isso. Obrigada. É disso que eu sou bem parceira, obrigada também. E vivi e vivo isso quando está possível, né? E É quero que isso, também todos os profissionais, todas as pessoas possam receber isso e é multiplicar, isso. tá? Muito Obrigada. obrigada. Um Obrigada, beijo. Lívia. Outro. Então, estamos finalizando mais um episódio do Ila Talks, né? Nós desejamos que tenha sido muito interessante para você, tenha sido de ajuda, né? E convidamos vocês a assistir outros Ilas Talks, né? Que estão aqui no canal do Ila disponível e aos próximos. Um abraço fraterno. Muito obrigada.